5 coisas sobre o sono do seu bebê que você não sabia. Eu sou Natanael Mota, sou neurologista infantil e você está no 5 Minutos com o Neurologista. Quantidade de sono adequada. Em primeiro lugar, pessoal, cada fase da vida ela tem uma quantidade de sono que acaba sendo mais adequada e com algumas faixas de normalidade. Editor, coloca aí essa imagem. Nessa imagem, você pode ver que o recém-nascido ele tem uma faixa de sono muito maior do que todas as outras fases da vida. O recém-nascido muitas vezes pode dormir até 18 horas por dia. Ele vai ter algumas acordadas durante as mamadas, mas depois ele tende a voltar a dormir. À medida que a criança vai evoluindo ao longo da vida, à medida que ela vai chegando inclusive à adolescência, essa quantidade de sono ela vai diminuindo proporcionalmente, variando desde um sono que é muito maior durante o dia, até essa diminuição durante o dia e até chegar no adolescente que muitas vezes tende a ter um atraso de sono, ou seja, tende a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Muito bem, pessoal, esse foi o primeiro tópico. E agora nós vamos falar sobre o segundo tópico, rotina de sono. A rotina de sono é muito importante de ser estabelecida desde os primeiros meses de vida. A rotina de sono ela é um conjunto de hábitos que faz com que a criança aprenda o ritmo do dia a dia para ela conseguir entrar numa rotina, para ela conseguir entrar num hábito de sono. Essa rotina ela tem que ver com o ambiente, a luminosidade, a quantidade de barulho e também o hábito das outras pessoas. Muitas vezes não adianta você mandar a criança dormir e continuar com muita atividade na casa. Então sobre isso, sobre a rotina de sono, a gente orienta que antes do sono, 2 horas pelo menos, que a criança não fique exposta a telas, que a criança não faça atividades que gastem muita energia nesse momento, porque isso pode deixar a criança agitada, que se evite refeições muito calóricas, coisas muito cheias de energia dentro desse período, que também, nesse período, se façam hábitos e rotinas próprias da família, como uma canção para ninar, ou colocar a criança na cama, fazer oração, ler história. O próprio ler história, gente, é excelente, porque acaba desenvolvendo também a criatividade. E às vezes a criança vai pedir para ler ou reler ou recontar a mesma história. Isso ajuda muito a construir vínculos entre os pais e os filhos. Terceiro tópico, sono durante o dia. Muitos pais me perguntam, doutor, meu filho pode dormir durante o dia? E a resposta é sim, pode. O sono, ou melhor, a soneca durante o dia, ela é essencial para processos como memória, é essencial para processos como maturação cerebral e respostas também cognitivas e de criatividade. É muito importante a gente não confundir a soneca com a sonolência diurna daquela criança que não teve um sono bom durante a noite. O ideal é ter um sono adequado durante a noite, sem muita fragmentação, e durante o dia reservar no máximo 40 minutos, 1 hora, para se ter um período que a criança possa entrar em repouso e fazer a soneca. Diversos estudos têm mostrado que crianças que têm oportunidade de fazer uma soneca diária acabam tendo respostas muito melhores no seu desempenho do dia a dia do que crianças que não foram colocadas para a questão da soneca. Editor, coloca aí o gráfico. Nesse gráfico, a gente consegue ver um estudo que foi sensacional, que viu provas de memorização em crianças que tiveram, comparado com crianças que não tiveram a soneca promovida durante o dia. E foi observado que aquelas crianças que tinham uma soneca durante o dia tinham respostas de memória muito melhores. Quarto tópico, medo do escuro. Isso aí, gente, é muito comum. O medo do escuro. Meu filho está com medo de ir para a cama na hora de dormir. Pessoal, o medo de escuro é uma fase normal do desenvolvimento da criança. Ela tem medo àquilo que é desconhecido e é uma fase normal do desenvolvimento do ser humano que pode variar desde os 4 até os 10 anos de idade. Nesse caso, o que a gente orienta é nunca desmerecer a criança em relação ao medo. É principalmente usar isso como uma oportunidade para que a criança possa superar o medo, mostrar que não tem nada, mostrar que não tem nenhum monstro debaixo da cama, mas jamais sem desvalorizar o sentimento que ela está sentindo.
isso pode fazer com que ela valide uma sensação de inferioridade por sentir medo, ou com que ela valide uma sensação de maior insegurança. Então, a gente, com maior paciência, que é preciso muitas vezes, tentar mostrar para a criança que aquele local que às vezes poderia estar oferecendo um grande risco na visão dela por conta do escuro, na realidade é só um ponto onde ela não está conseguindo enxergar, e que ali não tem nada que possa causar perigo para ela. Conteúdo de qualidade é aqui mesmo. Quinto tópico: como é o desenvolvimento do sono nas fases da infância? Pessoal, como eu falei no primeiro tópico, a quantidade de sono ela varia ao longo de toda a infância. Mas não é só a quantidade de sono, a forma como o sono também se arquiteta ao longo da infância também varia. A gente tem uma variação desde a quantidade do sono profundo, quanto também a variação da quantidade do sono REM. Editor, coloca aí o gráfico. Nesse gráfico, gente, a gente pode ver o seguinte, que nessa porção de verde que está mostrando aí, ele principalmente está indicando o período em que a criança está acordada, está em vigília. Esse período, note vocês que no período neonatal, ele é bem curtinho. E à medida que a criança ela vai envelhecendo até chegar na adolescência, ele vai aumentando proporcionalmente. O período do sono não REM, que ele é dividido também em 3 fases, ele também vai aumentando ao longo da infância. Enquanto que do padrão do sono REM, a proporção dele também vai se diminuindo ao longo de toda a infância. Então o que acontece? O nosso sono ele não é único e ele não é da mesma forma ao longo de toda a parte. E aí, se você está querendo aprender um pouco mais sobre o sono, a gente tem toda uma série de vídeos sobre sono e desenvolvimento da infância para membros do nosso canal. Então, clica aí, seja membro, que aí nós vamos disponibilizar para vocês, para quem é membro, vídeos exclusivos sobre sono e como lidar com alguns distúrbios do sono da infância. Ok? Se você está gostando dos vídeos do nosso canal, curtem, compartilhem, deixe seu comentário aqui, suas dúvidas, compartilhe com seus amigos, faz chegar para eles a informação. Isso aí é o melhor presente que você pode dar para eles. E para nós também. Ajuda a gente aí. Então beleza, pessoal? A gente se vê nos próximos vídeos.